Eu vou iniciar esse vídeo aqui falando para vocês de complexidade. Eu não ia gravar um vídeo sobre isso hoje, só que, para vocês terem ideia, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, porque já é minha rotina fazer isso. Hoje eu acordei até um pouco mais tarde, mas o que é que acontece? Eu acordei e eu estava com o pensamento de fazer o seguinte: tem algumas pessoas que começaram a me acompanhar no YouTube e eu queria entregar esse conteúdo para essas pessoas em algum lugar onde eu pudesse mandar também conteúdos mais curtos, tipo story e tal, só que para uma galera mais assim, para a galera conseguir interagir ou coisas do tipo. E aí, o que é que acontece? Eu tenho simplificado bastante meus processos para estar fazendo isso, porém quando eu acordei, logo após tomar meu café, o que é que aconteceu? Eu fui buscar, né, na internet, o melhor lugar onde eu poderia fazer isso. E lógico, já tendo conhecimento de algumas plataformas onde eu poderia fazer e tal. E aí eu assisti um vídeo, depois eu assisti uma aula e depois eu ouvi outra pessoa falando. Só que tipo assim, velho, o processo foi tão complexo quando na verdade é tão simples que me atrapalhou tanto que era para eu gravar esse vídeo 7, 8 horas da manhã, são exatamente 12 horas e 46 minutos. Minha mente, ela se encheu tanto de informação desnecessária que me atrapalhou. Isso acontece muito quando a gente busca a complexidade nas coisas. Às vezes as coisas são simples e nós vamos lá e criamos complexidade. Eu anotei aqui o que eu queria fazer. Eu queria basicamente pegar o conteúdo que eu subo no YouTube e ter alguns conteúdos onde fossem esporádicos, né? Onde eu pudesse simplesmente chegar e postar algo em um grupo, em um canal, como se fosse uma história, alguma coisa do tipo. E aí, é, parece engraçado, mas assim, isso é complicado, tá? Isso atrapalha a vida de muita gente. As pessoas complicam tanto as coisas e elas inventam tantas fórmulas mirabolantes e milagrosas de fazer as coisas acontecerem que sua mente ela começa a criar várias necessidades que você não tem. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já fiz isso em outras plataformas de outras maneiras e deu certo. Só que eu fui procurar no lugar errado e terminou que aquilo me travou por tanto tempo que eu parei. Eu fiquei refletindo, minha mente bugou, eu senti um mal-estar terrível pelo fato de iniciar esse processo dessa maneira. Tá, deixa eu só conferir se o microfone está. Ah, tá, sim. Com redução de ruído. Eu estou falando para vocês porque eu estou com um barulho aqui no fundo, então tem que estar com redução de ruído. Velho, gente, vocês não sabem o quanto eu me senti mal quando eu terminei de ver os conteúdos dessas informações. Porque assim, ó, imagina o seguinte: você tem um objetivo que é simples, que é pegar e fazer com que. Vou dar um exemplo para vocês. Pegar, fazer isso daqui chegar até aqui. Você vai pegar e fazer isso. É só você fazer isso. Só que às vezes você vai e você vê um vídeo de uma pessoa e você vê alguém que se diz especialista falando que você tem que pegar essa caneta e você tem que medir ela para ver qual é a espessura dela. Você tem que ver se ela primeiro a cor dela agrada determinado ambiente e se o contraste de colocar ela aqui vai dar certo. Velho, assim, foi tanta dificuldade que colocaram, e eu não vou citar assim o que foi que aconteceu, que eu quase desisto. Eu quase desisto. Eu tive que parar, refletir, ficar um tempo alimentando minha mente de coisas simples para que eu conseguisse parar aqui e falar: não, eu vou fazer isso aqui. E eu tenho certeza que da maneira que eu vou fazer, que inclusive eu já testei, já funcionou em algumas outras coisas, vai dar muito mais resultado, entre aspas, do que se eu, por exemplo, pegar todo esse processo de complexidade. Talvez eu trave no processo e não consiga terminar aquilo que eu quero. Eu não consiga entregar aquilo que eu estou tentando entregar. Porque o processo vai ser muito complexo. Eu vou chegar e vou passar por várias etapas
antes de só chegar e fazer algo que é tão simples, que é pegar isso daqui e colocar aqui, tá? E assim, não sei se a analogia que eu fiz entre o celular e a caneta ficou de fácil compreensão, mas tudo que eu queria, basicamente tudo que eu queria era pegar, às vezes, vídeos mais curtos, porque eu tento fazer o máximo possível para que meu conteúdo do YouTube ele seja simples. Eu procuro não editar, né? Porque se eu criar uma rotina onde eu tenho que parar, sentar, gravar, editar, e fazer várias coisas diferentes, termina que eu desisto no meio do caminho, porque se torna um processo muito complexo para mim, se é que vocês entendem, tá? Enfim, a complexidade, às vezes, ela tá só na sua mente. Ela te atrapalha, entendeu? E você cria um processo tão complexo que as pessoas que estão fazendo um processo simples fazem com que esse processo ele passe a acontecer. E assim, eu tô rindo, perdão, mas foi engraçado, porque eu mesmo caí nessa armadilha. E muitas pessoas caem, beleza? Muita gente cai nesse tipo de armadilha. E assim, o que é isso daqui que nós estamos fazendo? É um processo de transição entre um negócio analógico e um negócio digital, que nada mais é do que eu fazer atividades que eu já faço, né? Falar de assuntos que eu já gosto e não me importar com o julgamento ou coisas do tipo, não tentar parecer um guru, né? E simplesmente olhar para a câmera e falar deles. No primeiro momento, isso se torna algo bem difícil, porque assim, a gente tem um senso de auto-julgamento, de autocrítica e tal, mas quando você passa a fazer isso de maneira constante, termina que você só liga entendeu? E as coisas passam a acontecer. Eu estou vendo uma crescente nos meus canais de comunicação, no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu estou vendo uma crescente. E aí eu queria um lugar para a galera conseguir interagir de uma forma melhor, beleza? E cair nessa armadilha aí que eu estou falando para vocês. E aí, eu estava conversando com um amigo meu que, assim, ele é prestador de serviço, tá? E hoje, o que é que nós temos? Temos uma escassez de pessoas que prestam serviço de determinados produtos, né? O pedreiro, por exemplo, está em extinção. Estou dando um exemplo para vocês. E assim, ele é um vidraceiro, ele trabalha com certo tipo de material. Só que antigamente, o que é que a galera fazia? Todo o trabalho que você recebia era baseado em recomendação, indicação de um amigo, de um parceiro, de um parente. Ah, faz com fulano que fulano faz bem feito. E assim, como a gente está vivendo essa transição do analógico para o digital, por que eu estou falando para vocês transição do analógico para o digital, galera? Eu nasci em 1993, tá? Meus pais, exemplo, minha mãe nasceu em 1957. A época dela era totalmente analógica. Eu nasci em uma época que estava em um processo de evolução e anos depois criou-se uma transição de tudo que era analógico para as coisas que são digitais, né? Ou seja, as recomendações hoje elas passaram a ser não só pelas pessoas, mas passaram a ser de forma digital. Você vai procurar um vidraceiro, como eu falei para ele hoje, você vai no Google lá e coloca vidraceiro em tal cidade. No meu caso é Ilhéus. Você quer contratar salgados, doces para uma festa, você bota lá doces e salgados para festas de aniversário ou coisas do tipo na cidade que você quer. Então, assim, tem gente que já nasceu nessa época. A gente que passou, ou vem de uma época totalmente analógica, ou vem de uma época que estava na ascensão desse tipo de transição, talvez tem muita gente que complica tanto esse processo que termina que você acha que é uma coisa muito difícil e não é, entendeu? Muitas vezes você já faz aquela ação, você já. Vou dar um exemplo dele para vocês. Esse amigo meu que é vidraceiro. Ele passa o dia todo instalando vidro, instalando janela, instalando porta, instalando box e fazendo tudo mais. Só que ele não tem uma presença digital, tá? E aí, quando eu falo para vocês de presença digital, o que é que acontece? Na verdade, a presença digital é só você pegar o seu dia a dia, às vezes você não precisa nem falar nada.
entendeu? Ou coisas que você já faz ou gosta de fazer, e disponibilizar esse conteúdo em rede. E muitas vezes você pode subir um vídeo mudo, só com uma música. Você pode subir um vídeo mudo ou que você consiga narrar ele depois, né? E isso daí vai fazer com que pessoas elas enxerguem você nas redes. Isso eu estou falando de redes de vídeos curtos. Mas, vou dar um exemplo para vocês. O que é que impede você de pegar o seu trabalho no seu dia a dia e filmar e colocar isso no YouTube, por exemplo? Beleza? Você vai estar trabalhando do mesmo jeito, você não está perdendo tempo. A única coisa que você está fazendo é pegando aquilo ali, documentando e mostrando para algumas pessoas. Então as pessoas elas criam algo que é a referência, elas obtêm prova social daquilo ali, que você entrega o seu trabalho bem feito, né? As pessoas elas criam a, como é que eu posso dizer para vocês? Me fugiu a palavra agora, mas assim, você passa a ser mais recomendado quando alguém busca por você e você tem um lugar de visibilidade, tá? E hoje em dia, fazer isso se tornou mais fácil, por quê? Em vez de você ficar correndo atrás de cliente para o seu negócio, seja você um advogado, um médico, um dentista, um prestador de serviço ou alguém que produz alguma coisa, você pode utilizar as redes para promover esse produto seu. E de maneira simples, tá, pessoal? Não tem nada tão complexo assim. Esquece isso daí de que você vai ter que chegar no início de sua trajetória, contratar um estrategista digital, uma empresa para fazer isso, porque isso aí é balela. Na verdade, tem pessoas que estão na mesma situação que você, ou não chegaram nem perto do que você já tem hoje, e elas basicamente querem te assistir. Elas querem ver aquilo que você tem a dizer, elas querem ver os processos que você faz no seu negócio, ou simplesmente tem pessoas que querem contratar o seu serviço e utilizam aquilo ali como referência, tá? Fácil, simples e objetivo, sem bicho de sete cabeças, sem ter que criar uma fórmula nova. Porque o que eu vejo muito hoje, velho? Eu vejo uma galera que cava um buraco para vender o conserto, se é que vocês me entendem, né? Porque assim, ó, tá ali, é fácil. Mas se eu criar uma dificuldadezinha aqui, eu vou poder vender a solução. Só que nesse meio, nesse entrave de tudo isso daí, termina que você mais atrapalha o cara ou você deixa de fazer com que tanto ele quanto você prospere, porque assim, quando você vem dificuldade, o cara desiste do seu produto, pô. Entendeu? E eu não estou falando do prestador de serviço chegar na internet e ficar o tempo todo ensinando o que ele faz. Não, pode até ser isso. Assim, tem gente que consome esse tipo de conteúdo. Entendeu? Tem gente que compraria alguma coisa de você pelo que você dispõe na internet. Mas assim, o fato de você mostrar o serviço que você começou e a finalização dele, como ficou bonito, isso aí vende, tá? E vende muito. E a única coisa que você precisa para isso são de canais de comunicação, né? Um canal onde você vai mostrar aquilo que você faz, e um canal onde você vai atender aquelas pessoas que são interessadas. Percebe como tá mais leve? Agora eu comecei bem tenso, velho. Porque, sério, às vezes dá vontade até do cara, não sei, parar devido à complexidade. E eu que falo tanto sobre complexidade e sobre facilitar processos, eu acabei de cair numa armadilha dessa. Pegaram a visão, como é que as coisas acontecem? E assim, a internet é um mundo... como é que eu posso te dizer? A internet é um mundo que mostra as coisas de uma maneira bem maquiada, tá? As pessoas vendem analogias e ideologias e coisas que basicamente nem elas fazem. E durante muito tempo eu acreditei que era ao contrário, e não é bem assim não. Beleza? E assim, agradeço demais por vocês terem permanecido nesse vídeo. Se puder, se inscreve no meu canal. Eu vou entregar conteúdo de qualidade para vocês aqui sempre, entendeu? Falando sobre produtividade, como é que você coloca seu negócio
no digital, independente do seu ramo, se você é um prestador de serviço, se você é uma boleira, uma confeiteira, se você é um advogado, um médico, assim, dessa maneira, simples, sem corte, da maneira que eu estou te falando aqui agora. Se você se identificar comigo, quiser mandar alguma pergunta e tal, e você achar que é pertinente, eu vou ter o maior prazer de te responder, beleza? Por quê? Assim eu acredito que eu gero valor para vocês e gero valor para mim também. Esse vídeo eu acho que é o. Deixa eu só olhar aqui. É o 22 ou 23 do meu canal. E há anos atrás eu tentei começar um canal, só que eu criava tantos processos complexos que eu subia um vídeo, dois, três e parava. Então, para mim, isso é uma vitória. Eu estou no 22º ou terceiro vídeo, tá? E eu tenho certeza que amanhã eu vou postar outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente. Mas assim, galera, valeu. Esse não era um conteúdo programado, tá? Foi assim, eu ia falar de outra coisa hoje, mas essa outra coisa eu vou falar em outro momento. Mas percebam a armadilha que eu acabei de cair e que vocês podem cair também. Criar uma presença digital é algo simples, é algo fácil, é algo tranquilo, mas tem muita gente que complica o processo para vender uma solução que, na verdade, enfim, mais atrapalha do que ajuda. Valeu? Desde já, se inscreve aí no meu canal. Meu Instagram vai estar fixado no primeiro comentário, beleza? E tamo junto. Até mais.